Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, aqui é o pastor Antônio Júnior e eu desejo que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus repousem sobre você e sobre a sua família hoje e sempre. Eu peço licença para entrar novamente na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você esteja, porque eu quero entregar uma palavra abençoada, uma mensagem que vai te dar ânimo, esperança e direção para a sua vida. Por isso fique comigo até o final, porque ao terminar esse vídeo, o seu coração já estará totalmente diferente. Irmãos, a Bíblia diz no Salmo 133, como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Ali o Senhor concede a bênção para sempre. Por isso, sempre quando você está aqui comigo, unindo a sua fé, junto com milhares e milhares de pessoas, o Senhor ordena a bênção. Ele derrama da unção, Ele quebra todo jugo, Ele desfaz todo o plano de Satanás e com certeza Ele faz milagres também. Amém? Por isso, se você é novo aqui no meu canal, eu quero te dar as boas-vindas e dizer que todo dia, de manhã e à noite, eu tenho orado pelas pessoas que estão aqui no meu canal. Lembrando também que à tarde eu tenho colocado vídeos sempre com assuntos atuais, todos baseados na Bíblia, na Palavra de Deus, tá bom? Então clique em gostei, se inscreva aqui no meu canal e ative o sininho da notificação para você receber em primeira mão os próximos vídeos que eu colocar. Ok, vamos lá então, irmãos. Para começarmos o nosso momento de oração de hoje, eu quero ler com você uma passagem que está no capítulo 8 da carta do apóstolo Paulo aos Romanos. Olha só o que ele disse. Agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador como oferta pelo pecado. Olha isso, irmãos, que promessa maravilhosa! Já não existe mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Irmãos, vocês já repararam que, na maioria das vezes, o sentimento de medo vem no nosso coração? O medo do julgamento das pessoas e também o julgamento de Deus. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: se Deus não te condena, ninguém mais pode te condenar. A Bíblia diz nesse mesmo capítulo 8 de Romanos o seguinte: quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então deixa eu te dizer uma coisa: se você está firme com Deus, se você está nos caminhos dele, nem o diabo, nem as pessoas podem te acusar. Mas infelizmente o que eu mais tenho percebido é que as pessoas estão aprisionadas pelo sentimento de culpa e de vergonha. São pessoas que já estiveram na presença de Deus, que já fizeram parte de uma igreja, mas porque algum dia elas tropeçaram, elas caíram e agora elas não conseguem mais voltar para os caminhos do Senhor. E por causa disso, elas vão se afastando cada vez mais e com isso vão tendo uma vida derrotada, uma vida de fracasso, de tristeza. Tudo porque elas não conseguem mais acreditar que o Senhor as ama, que Jesus ainda tem um plano na vida delas. Oh, meus irmãos, eu sei que eu estou falando para muitas pessoas aqui. Pode ser que você tenha falhado no seu casamento, na sua vida sexual, na sua vida amorosa, na sua vida financeira ou até mesmo com seus filhos. Pode ser que você tenha dado ouvido ao seu coração ou à sua carne e você começou a fazer coisas que desagradam ao Senhor e até mesmo as pessoas à sua volta. E realmente, irmãos, tem coisas que a gente faz que a gente não tem prazer, que a gente não aprova, mas a gente continua fazendo. E o próprio apóstolo Paulo disse: miserável homem que sou, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal eu estou sempre praticando. Oh, meus amados irmãos, o único que pode mudar esse coração teimoso, desobediente, é o Espírito Santo de Deus. Porque nós, na nossa própria força, na nossa boa vontade, a gente não consegue vencer o pecado. E é por isso que quando você peca, você não tem que se afastar de Deus, você tem que se aproximar dele ainda mais, porque a única forma de você vencer o pecado é através de um relacionamento com Deus, por meio da oração e por meio da palavra que santifica. Porque você precisa entender uma coisa: o mundo em que nós estamos, irmãos, é um mundo corrompido pelo pecado. O mundo é dominado por Satanás. Jesus disse que o príncipe deste mundo é Satanás. E tudo o que ele faz é para destruir a obra-prima de Deus, que somos nós. Por isso ele tenta de todas as formas aprisionar a alma das pessoas,
dizendo que elas não são merecedoras do amor e da misericórdia do Senhor. Ele faz de tudo para que você não seja feliz, para que você não viva uma vida em abundância, e para isso ele te aprisiona no pecado, na culpa, na vergonha. Mas é por isso que eu senti no meu coração de falar isso com você hoje. Não há mais condenação para quem está em Cristo Jesus. E aí eu te pergunto uma coisa: por que você insiste em viver uma vida preso ao pecado, preso na preocupação, no medo, na angústia? Por que você continua dando ouvido ao que as pessoas dizem ao seu respeito? Irmãos, quem tem que direcionar a nossa vida, as nossas decisões, as nossas escolhas, é o Espírito Santo. Eu quero te contar hoje, rapidamente, uma história que está nos Evangelhos, que fala sobre o poder do perdão de Jesus. A Bíblia conta que certo dia, uma mulher foi flagrada em adultério. No Evangelho de João, capítulo 8, a Bíblia diz que enquanto Jesus estava ensinando no templo, os religiosos da época trouxeram uma mulher que havia sido pega em adultério naquele exato momento. Então eles colocaram ela diante de Jesus e questionaram o que ele faria, já que na lei de Moisés exigia que quem cometesse esse pecado fosse apedrejado até a morte. E Jesus, já sabendo que eles estavam armando uma cilada para ele se inclinou no chão e começou a escrever. E quando os acusadores começaram a pressioná-lo, Jesus se levantou e ele disse aquela frase que todos nós conhecemos: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar pedra nela. Então, ele voltou a escrever no chão. Então, naquele momento, os acusadores daquela mulher não tiveram reação, não tiveram argumentos, porque eles sabiam que eles também tinham pecados. E então foram abandonando as suas pedras, foram embora um a um. E naquele momento, Jesus pergunta àquela mulher: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela respondeu: ninguém, Senhor. Então ele declarou: eu também não te condeno. Vá e agora abandone a sua vida de pecado. Irmãos, essa história da mulher flagrada em adultério, ela revela muito a misericórdia e o amor de Jesus, principalmente por aqueles que se acham indignos, pecadores e acham que já estão condenados e estão preparados para irem para o inferno. Mas aqui nessa história, Jesus ensina várias lições importantes, como por exemplo que todos nós estamos no mesmo nível, todos nós somos pecadores. E aí a pergunta que fica é: o que nós vamos fazer depois de cometermos o pecado? Eu não estou dizendo aqui se você vai cometer ou não, mas sim quando cometer, o que você irá fazer? Irmãos, a Bíblia fala sobre Pedro e Judas. Os dois eram discípulos de Jesus, os dois conviveram com Jesus por 3 anos e da mesma forma os dois negaram a Jesus. O discípulo Pedro negou a Jesus 3 vezes e o discípulo Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. Só que a diferença é que quando Pedro negou a Cristo 3 vezes, ele olhou para Jesus e se arrependeu profundamente. E ele saiu pelos cantos chorando amargamente, e foi então que ele tomou a decisão de seguir em frente. Jesus não abandonou a Pedro, mas Pedro também não desistiu de si mesmo. E eu sei que muitas pessoas aqui têm desistido de si mesmos. Irmãos, devemos tomar cuidado com isso, porque quando a gente não acredita mais, quando a gente desiste, aí Deus não pode fazer nada por nós. E nós vemos que foi isso que aconteceu com Judas. Quando ele traiu Jesus com um beijo no rosto, Jesus chegou ao ponto de chamá-lo de amigo, mas mesmo assim Judas não quis o perdão. Ele renunciou tudo o que ele tinha aprendido, ele não quis se arrepender e por isso ele acabou destruindo a sua vida e ele não foi salvo. Irmãos, saibam de uma coisa: Deus é misericordioso, Deus deseja que todos busquem o arrependimento, mas Deus também respeita a nossa decisão, o nosso livre-arbítrio. E no caso daquela mulher pega em adultério, Jesus encontrou no coração dela o arrependimento. Ele sabia que aquela mulher talvez estivesse naquela condição por vários outros fatores, mas ela não ficou tentando se justificar. Ela se arrependeu e então Jesus falou: mulher, eu também não te condeno. Porque Jesus sabia que em breve ele derramaria do seu próprio sangue ali na cruz para perdoar aquela mulher e todos aqueles que se arrependerem profundamente. Amém? Então esse é o amor de Deus, irmãos. Um amor que não tem pedra nas mãos, que não nos julga, mas que demonstra misericórdia, principalmente no momento em que nós achamos em que nós estamos totalmente perdidos. E é por isso que precisamos ter muito cuidado ao julgar as outras pessoas, porque só Deus conhece o coração de alguém. Você pode julgar aquela atitude,
mas você nunca pode julgar uma pessoa, porque Deus conhece o íntimo e é somente Ele que pode demonstrar misericórdia. E eu falo isso porque é muito fácil apontar o pecado dos outros e nos considerarmos melhores do que eles. Mas nós devemos lembrar que nós também somos pecadores e é somente a graça e a misericórdia de Deus que pode nos salvar. Amém? Então, se você tem pecado, se você tem se afastado do Senhor, deixe para trás a sua vida de pecado e siga em frente. E assim como Jesus encorajou aquela mulher a abandonar a sua vida de pecado, Ele também está te dizendo isso hoje. Não dê ouvidos ao que Satanás está te dizendo, porque Jesus é aquele que te perdoa, mas você precisa caminhar com Ele. Amém? Então agora eu quero fazer uma oração por você, eu quero interceder pela sua vida. E eu tenho certeza que se você tomar essa decisão de fé, não busque saber como tudo vai se resolver. Pense somente no agora e o Senhor promete te abençoar e te fortalecer. Mas para isso você tem que fazer essa entrega, tomar essa decisão de fé e renunciar ao seu pecado, tá bom? Então vamos orar. Se você puder, feche os teus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse dia e te agradecemos, Senhor, por mais um momento de oração. Como é bom estarmos aqui, Senhor, neste culto online, neste momento de comunhão com os irmãos. Oh, meu Deus, eu creio, Pai, que o Senhor tem coisas grandes para nós, mas para isso precisamos abandonar o pecado, abandonar o nosso passado e darmos um passo em direção ao Senhor. Por isso, ó Deus, eu intercedo agora por este irmão e por esta irmã. Ó Senhor, eu creio que o Senhor tem uma obra maravilhosa. E eu te peço agora, Senhor, tem misericórdia. Não deixe essa pessoa continuar presa ao pecado. A Tua palavra diz em 1 João capítulo 1 que se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar de toda injustiça. Oh, meu Deus, eu te peço, Senhor, o perdão. Tem misericórdia, Senhor, porque muitas vezes o pecado vem para nos aprisionar. O diabo vem soprando mentiras na nossa mente, dizendo que não somos dignos, que não podemos ser felizes, abençoados. Oh, Senhor, tira de nós, Senhor, esse sentimento de culpa, esse sentimento de vergonha, de fracasso. Queremos viver uma vida em abundância, a vida que o Senhor Jesus planejou para nós. E assim como aquela mulher pega em adultério, Senhor, nós temos pecados, talvez diferentes do dela, mas, Senhor, todos nós merecíamos a condenação. A Tua palavra diz que se quebrarmos apenas um mandamento, já somos culpados por todos. Por isso, Senhor, cremos que é somente o sangue de Jesus que pode nos perdoar e nos salvar. Nós sabemos que não há nada de bom que possamos fazer que venha apagar os nossos pecados, mas somente o sangue do Cordeiro, do Filho de Deus que morreu para nos salvar. Ele se fez maldição por nós. E hoje, meu Pai, nós temos o privilégio de sermos chamados Teus filhos e termos o perdão e a salvação em Jesus. Por isso, Pai, sonda o nosso coração e nos ajude a não cairmos em tentação, que a gente não seja hipócrita, mas que a gente viva uma vida de transparência contigo e com as pessoas. Oh, meu Deus, nos ajude também, Senhor, a não julgarmos as pessoas, mas a julgarmos as atitudes e não praticarmos as mesmas coisas também. Pai, eu oro agora, Senhor, por este homem e por esta mulher que está sentindo um peso no coração, uma angústia tremenda, uma tristeza na alma. Ó Jesus, coloca a Tua mão de poder sobre esta pessoa, que ela sinta agora o Teu renovo, a Tua paz. Eu mando embora todo o mal. Eu repreendo toda obra maligna contra a vida deste homem e desta mulher. Eu mando embora todo o mal que tem assolado esta casa, este trabalho, esta pessoa. Em nome de Jesus, eu cancelo toda obra maligna. Eu te peço, Senhor, acampa os Teus anjos ao redor dos Teus filhos e nos ajude a viver em santidade para que tenhamos paz, harmonia e, principalmente, a luz do Espírito Santo iluminando os nossos caminhos. Em nome de Jesus que eu oro e já te agradeço por tudo que o Senhor fez hoje e ainda irá fazer em nossas vidas a partir de hoje. Glória a Deus. Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu sou o pastor Antônio Júnior e hoje eu quero convidar você para participar desta oração pela sua vida espiritual, baseada no Salmo 91. Nós vamos orar a Deus pedindo proteção e força para superarmos os ataques do inimigo que tem abalado a nossa fé e diversas áreas da nossa vida, inclusive a saúde física e mental. E antes de começarmos a orar, eu gostaria muito que você deixasse aqui o seu pedido de oração e lembre-se de alguém com quem você pode compartilhar esse vídeo. A bênção de Deus precisa ser compartilhada, não podemos guardá-la apenas para nós. E eu tenho certeza que esta oração de hoje vai marcar a sua vida para sempre. Você que está passando por lutas vai entender a profundidade deste salmo. E talvez você esteja se perguntando, mas pastor, por que o Salmo 91? O que ele tem de tão especial? E eu vou te mostrar hoje. Este é um dos salmos mais conhecidos de toda a Bíblia e existe uma razão para isso. Até mesmo quem não é cristão já ouviu falar desse salmo ou já leu em algum momento da vida. É muito comum nós vermos em casas e empresas a Bíblia aberta neste Salmo 91 como se fosse um tipo de amuleto de proteção. Em alguns lugares, a página chega a estar amarelada de tanto tempo aberta ali, mas muitas vezes a pessoa nem lê a Bíblia, apenas deixa aquele salmo exposto. Mas a verdade é que o Salmo 91 é muito mais profundo do que nós imaginamos. E nós só conseguimos entender o verdadeiro significado quando olhamos para ele com um olhar espiritual. Se fizermos isso, vamos compreender que ele é uma das orações mais poderosas que existem em toda a Bíblia. Amém? Então eu pretendo ler com você todo o Salmo, mas nós vamos fazer isso por partes. Primeiro, vamos ler os versículos 1 e 2 e orar com base neles. E depois, nós vamos seguindo por outros versículos para que você entenda melhor o que está escrito e com isso, vamos orar por áreas específicas da sua vida, tá bom? Para começar, nós vamos ler o Salmo 91, o versículo 1 e o versículo 2, que diz assim: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Nós não sabemos ao certo se o autor deste salmo estava passando por perseguições ou lutas, ou se ele recebeu uma profecia de Deus para entregar a todos nós. Mas independente do motivo, o ponto central é claro: devemos buscar a nossa segurança em Deus. Ele é o nosso refúgio e fortaleza contra todo tipo de mal. E se buscarmos ao Senhor de todo o coração e confiarmos nele, nunca seremos decepcionados. Nenhum inimigo será capaz de destruir a fortaleza que é a presença de Deus em nós. Amém? E agora que entendemos isso, nós vamos orar juntos. Se você puder, feche os seus olhos e ore assim comigo. Senhor meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos agora na Tua presença para clamar pela Tua proteção, principalmente pela nossa vida espiritual. Deus, nós temos enfrentado tantas provações, o inimigo tem falado ao nosso coração, dizendo que os problemas são insuportáveis e que não vamos dar conta. Mas agora nós voltamos os nossos olhos para Ti. Nós cremos que Tu és aquele que tem a paz que o mundo não pode oferecer. Coloca essa paz dentro de nós agora, porque nós precisamos dela, Senhor Jesus. Sem isso, nós não vamos suportar as lutas que temos enfrentado. Lembra-nos, ó Pai, que o único lugar onde podemos encontrar descanso e a verdadeira paz é debaixo das Tuas mãos. Ali está o refúgio, a fortaleza de que tanto precisamos. E nós cremos que à sombra do Todo-Poderoso existe descanso e refrigério para a nossa alma. Ensina-nos, Senhor, a confiar em Ti e descansar nos Teus braços. Nós entregamos agora, nas Tuas mãos, as nossas preocupações, medos e angústias. Ó meu Pai, eu sei que muitas pessoas agora estão com depressão, estão em luto, angustiadas, com o corpo demonstrando sinais de cansaço e ansiedade fora do controle. Por isso, ajuda-nos a entender que o Senhor está no controle da nossa saúde, da nossa família, das nossas finanças, dos nossos relacionamentos e do nosso coração. Nós Te agradecemos pela fé, cremos que o Senhor está nos dando agora a proteção e os livramentos todo dia. A Tua palavra diz no Salmo 34, o versículo 19, que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Por isso, meu Deus, nós Te agradecemos muito,
porque cremos que o Senhor está nos livrando mais uma vez. Mesmo quando tudo parece impossível, mesmo quando a montanha parece enorme diante de nós, ainda assim nós cremos. O Senhor é aquele que remove montanhas quando colocamos a fé em Ti e profetizamos a vitória. Por isso nós já te agradecemos pelas conquistas que estão chegando. Grandes coisas o Senhor está fazendo e ainda fará em nossas vidas. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Meu querido irmão, este é apenas o começo. Continue aqui comigo porque nós vamos seguir neste Salmo 91. É um salmo preciosíssimo, profundamente espiritual. Então assista até o fim, porque juntos nós vamos unir a nossa fé e no final o Senhor vai agir poderosamente em nosso favor. Não importa o seu problema, não importa o tamanho do seu gigante, pode ser uma enfermidade, um problema financeiro ou emocional. Deus pode trazer a solução para tudo na sua vida. E eu falo isso por experiência própria. Se hoje eu estou aqui trazendo essa mensagem para você, é porque um dia o Senhor olhou com misericórdia para a minha vida. Eu estava perdido, me sentindo numa escuridão completa, mas Jesus acendeu a sua luz na minha vida. E hoje eu posso te dizer, não há nada que possa te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Amém? Então declare assim: tudo posso naquele que me fortalece. E agora eu quero ler com você os versículos 3 e 4 do Salmo 91. Está escrito assim: Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal. Ele o cobrirá com as suas penas, e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Aleluia. Irmãos, um laço é uma armadilha preparada para capturar e matar. E naquela época, os caçadores usavam laços para pegar pássaros ou animais. E o salmista conhecia muito bem isso e ele usou como comparação. Ele quis dizer que todos os dias o diabo também coloca armadilhas em nosso caminho para nos tentar, para nos destruir espiritualmente, para nos afastar do Senhor, para prejudicar a nossa vida nos pequenos detalhes. Mas se nós corrermos para debaixo das asas do Senhor, Ele nos guardará. Esta é a promessa de Deus para você. Ele vai te proteger do veneno mortal de Satanás, assim como uma águia protege os seus filhotes. Amém? Então vamos orar novamente. Continue com seus olhos fechados e ouça essa oração de todo o coração. Senhor meu Deus e meu Pai, nós continuamos na Tua presença, porque acreditamos que a nossa vida espiritual nunca mais será a mesma. E mais uma vez nós te pedimos, não permita que os problemas e as dificuldades do dia a dia nos tirem o foco que é Jesus Cristo. Livra-nos, Senhor, das armadilhas que Satanás tem armado para nos derrotar. Dá-nos sabedoria para identificarmos esses laços antes que seja tarde demais. Ó Senhor, livra-nos da hora da tentação. Não permita que façamos escolhas que tragam prazer momentâneo, mas destruam a nossa vida espiritual depois. Ajuda-nos, ó Pai, a sempre correr para debaixo das Tuas asas, que a Tua fidelidade nos guarde da fúria do devorador todos os dias da nossa vida. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Aleluia. E agora nós vamos continuar pelo Salmo 91, desta vez os versículos 5 e o versículo 6, que diz assim: Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Irmãos, talvez esse salmo tenha sido escrito pelo rei Davi. Muitos acreditam nisso por ele ter sido um guerreiro que enfrentou inimigos de dia e de noite. Davi sabia o que era estar sob ataque constante, mas mesmo assim ele não se entregava porque ele sabia que o Senhor era o seu escudo. E nós também precisamos ter essa segurança, essa certeza da proteção divina. Devemos entender que a destruição, a tragédia, isso tudo pode vir sobre aqueles que rejeitam a Cristo, mas aqueles que confiam no Senhor serão poupados. Esta é a promessa de Deus, nos versículos 5 e versículo 6. Então vamos orar mais uma vez. Eu tenho certeza que a presença do Senhor já está acalmando o seu coração, já está preparando você para o que está por vir, para aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Então vamos orar. Senhor meu Deus e meu Pai,
Nós pedimos agora que nos proteja das flechas lançadas por Satanás contra nós e contra as nossas famílias. Oh, meu Pai, os ataques têm sido tão intensos que muitas vezes nós achamos que não vamos suportar. Parece que nós saímos de um problema e já entramos em outro ainda maior. Tem misericórdia, ó Deus, daqueles que estão chorando agora na Tua presença. Vai de encontro a esse jovem que está com depressão. Vai de encontro a essa pessoa que está hospitalizada, dessa mãe desesperada, desse pai de família que não sabe como vai trazer o sustento para a sua casa. Oh, meu Pai, aviva a fé dessas pessoas. Dá a elas a perseverança, a mesma que Davi teve diante das batalhas, diante do gigante. Não permita, meu Deus, que o medo feche os nossos olhos. Nós queremos permanecer firmes, olhando somente para Ti. Oh, meu Deus, as dificuldades têm sido tão grandes. O vazio, a tristeza, a amargura, muitas vezes nos fazem acreditar que a vida não tem mais sentido. Mas, Senhor, eu te peço aqui agora, abençoe cada pessoa que está ouvindo esta oração e tira delas, meu Pai, todo pensamento de morte, todo pensamento negativo, porque nada disso vem de Deus. Um Deus de amor que só tem pensamentos bons ao nosso respeito. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora nós vamos continuar neste salmo tão lindo e abençoado. E eu creio que depois que você ler os salmos 7 e 8, você vai ter uma certeza ainda maior de que Deus está contigo. Pode ter certeza disso. O versículo 7 e 8 diz assim: 1000 poderão cair ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Amém? Irmãos, esse versículo aqui é muito citado, mas as pessoas às vezes esquecem de um detalhe muito importante. Essa promessa é somente para aqueles que estão na presença de Deus. Quem se afasta dele perde a proteção do Senhor. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e ele os livrará. Então, irmãos, não podemos perder o temor do Senhor. Não podemos sair debaixo da proteção de Deus, porque muitos por aí afora já estão afastados. E aí, quando nós olhamos para eles, percebemos uma coisa: parece que a vida vai de mal a pior. Parece que a casa está desprotegida e o inimigo entra e sai e ele causa uma grande destruição, uma bagunça. Quantas famílias, irmãos, estão desestruturadas? Quantas pessoas estão sendo atingidas porque elas perderam a proteção espiritual? Se você se identifica com essas pessoas, se você está numa família que tem sofrido muitos ataques e tem sido atingida, eu quero que você ore com a sua consciência. Creia que nesse momento muitos podem cair ao seu lado, muitos podem cair à sua direita, mas nada vai te atingir. Amém? Então ore com fé, com a certeza de que os anjos do Senhor estão vindo em sua direção. Ore desta maneira: Deus eterno, nós temos visto milhares sendo derrotados todos os dias porque rejeitam a Tua palavra e se afastam da Tua presença. Mas nós, Senhor, queremos nos manter firmes. Não permita que nenhum dos Teus filhos se perca no caminho. Guarda-nos, Senhor, para que não sejamos atingidos como os ímpios. Derrama a Tua unção sobre todos aqueles que estão participando desta oração. Envia os Teus anjos, Senhor, até mesmo sobre aqueles que não têm ido na igreja, aqueles que estão distantes, mas que agora estão clamando por Ti. Faz um milagre na vida deles, meu Pai, e que eles possam voltar aqui e deixar nos comentários o grande livramento que o Senhor está dando para eles, que eles possam testemunhar aquilo que o Senhor está fazendo hoje. E eu creio que esta unção está despedaçando todo jugo, toda opressão, toda tristeza, todo cansaço. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos continuar agora no Salmo e é muito importante que você não saia desse vídeo. Eu creio que agora, nos versículos 9 e 10, você vai sentir uma paz sobrenatural. Se você verdadeiramente se entregar ao Senhor Jesus, se você colocar a sua fé nele, eu creio que o seu coração já não será o mesmo. Então preste atenção no que diz o versículo 9 e 10. Está escrito assim: Se você fizer do Altíssimo o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda. Amém? Irmãos, é muito importante eu dizer uma coisa: isso não significa que nós não teremos problemas. Na verdade, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais o inimigo tentará nos atacar.
Mas como eu já disse, se confiarmos no Senhor e fizermos dele o nosso refúgio, desgraça alguma chegará na sua vida e você não precisará ter medo de notícias ruins. Creia somente que o Senhor está te protegendo e muitos ao seu redor olharão para você e perceberão a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. Então, nós vamos orar e eu quero muito que você abra o seu coração e que você faça também a sua oração, mesmo que seja na sua mente. A Bíblia deixa muito claro que antes da nossa palavra sair da boca, Deus já a conhece completamente. E assim como Ana, no Antigo Testamento, ela orou sem palavras. Os seus lábios apenas se movimentavam, mas ela não conseguia se expressar. Tamanha era a angústia daquela mulher que não podia gerar filhos. Mas ela orou, e naquela noite Deus lhe concedeu a graça. E ela foi uma alegre mãe de filhos. O Senhor abriu a madre dela, e eu creio que da mesma forma, tudo que não frutifica, tudo que não vai para frente, hoje se encerra aqui esse ciclo. Em nome de Jesus, tome posse disso e ore assim comigo. Vamos orar. Pai querido, nós te agradecemos pela nossa vida, mesmo em meio às dificuldades, em meio às batalhas que nós enfrentamos. E nós queremos te pedir agora, ó Pai, continua sendo o nosso refúgio, a nossa salvação. Que o sangue de Jesus Cristo derramado na cruz nos purifique de todo o pecado. O inimigo conhece as nossas fraquezas, Senhor, mas quando nós confiamos em Ti, nenhum mal nos atinge. Porque a Tua palavra nos diz, em Romanos 8, versículo 31, que se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo o Senhor, quem impedirá? Ninguém. Aleluia. Oh, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento tão especial. Nós tomamos posse daquilo que o Senhor já está nos entregando, a paz que esse mundo não conhece, a paz que excede todo o entendimento. Guarda-nos nessa paz e até o final desse vídeo, meu Deus, nós tomamos posse de que o Senhor já está liberando a bênção a nosso respeito. Aleluia. Irmãos, agora nós vamos ver o versículo 11 ao versículo 13, que diz assim: Pois aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles os segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente. Amém? Oh, meus amados, o cuidado de Deus é tão grande que Ele envia anjos para nos guardar. A Bíblia diz em Lucas capítulo 22 que quando Jesus estava no Getsêmani, Ele estava ali sofrendo a angústia, a batalha da carne contra o espírito. Foi o momento mais difícil da vida dele. E mesmo que os discípulos não estivessem com ele naquele momento, afinal de contas eles estavam dormindo, mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor veio na direção de Cristo e o fortaleceu. Da mesma forma, você que está sofrendo agora, você que está com um aperto tão grande no coração, você que acha que não suporta mais, creia que nesta hora o Senhor está enviando anjos. Ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que eles o protejam em todos os seus caminhos e o segurem pela mão. Aleluia! E você então pisará na cabeça da serpente. Você derrotará todo o mal que tem se levantado contra você e contra a sua família. Então nós vamos orar agora. Nós já estamos encerrando o salmo, mas por favor não saia, para que a bênção do Senhor repouse sobre ti em todo momento. Ore assim comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, as batalhas espirituais têm sido tão difíceis que há momentos em que achamos que não vamos suportar. Por isso nós clamamos, ó Deus, envia os teus anjos agora. Dá ordens a eles, Pai, para nos proteger em todos os nossos caminhos, para nos guardar, nos guiar e nos fortalecer. Ó meu Pai, sozinhos não conseguimos, mas com os teus anjos ao nosso lado, nós podemos pisar na cabeça do inimigo e seguirmos firmes em direção à eternidade. A tua palavra diz que o Senhor envia os teus anjos para proteger aqueles que hão de herdar a salvação. E nós tomamos posse dessa promessa. Ainda que nós não consigamos ver o que está acontecendo no mundo espiritual, nós cremos que o Senhor está nos guardando e nos dando livramentos agora. Por isso eu te peço, meu Pai, abençoa cada pessoa que está participando desta oração. Guarda-os de todo tropeço, engano e mentiras de Satanás. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Glória a Deus.
E agora, irmãos, chegamos aos versículos finais do Salmo 91. Nós vamos ler os versículos 14 ao versículo 16, que diz assim: Porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta, e na adversidade eu estarei com ele. Eu vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhes darei e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Glória a Deus. Irmãos, Jesus disse que todo aquele que vai até ele, de forma alguma ele lançará fora. Então nada e ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele te ama de verdade. Ele já demonstrou e já provou o seu amor por você quando Cristo foi até o fim, quando Cristo sofreu pelos seus pecados, quando Ele derramou o seu sangue puro e sem mancha, porque Ele não tinha pecado, mas Ele fez isso por amor a você. E Ele mesmo agora está te protegendo. Eu vou te resgatar, eu vou te proteger, eu vou te dar resposta, e na adversidade eu estarei contigo para livrá-lo. Aleluia! Então creia nessa promessa maravilhosa do Senhor e faça essa última oração comigo. Ore assim: Senhor meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos sustentou até aqui. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso e o Senhor não nos trata segundo os nossos pecados, porque senão nenhum de nós sobraria, todos nós estaríamos condenados. Mas Jesus, nós colocamos a nossa fé em Ti nesse momento. Nós cremos que Tu és o nosso Senhor e Salvador, o único que pode nos dar a vida eterna, porque o Senhor ressuscitou e está à direita do Pai. Senhor, mesmo sem merecer, nós confiamos na Tua graça e misericórdia. E eu te peço aqui agora, Pai, que cada uma dessas pessoas possam ser testemunhas vivas, para que outros também possam Te conhecer. Faça com que esse vídeo, meu Pai, alcance multidões, milhares e milhares de pessoas, Pai, que estão angustiadas, sem esperança, sem Deus neste mundo. Nós queremos a cada dia, meu Pai, nos aproximarmos de Ti através de Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Em Teu nome, Jesus, que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Oh, meus amados, se vocês chegaram até aqui, eu quero agradecer a você que se dedicou a buscar mais ao Senhor. A Bíblia diz que todos aqueles que o buscam de todo o coração o encontrarão, e Ele fará morada e fará maravilhas na sua vida. Amém? Não deixe agora de compartilhar, eu tenho certeza que o Senhor estará te usando na vida de muitas pessoas que talvez não tenham costume de orar, mas esse vídeo aqui pode ser a porta de entrada para que o Senhor Jesus complete a obra na vida delas. Amém? Deus te abençoe, eu te espero no próximo vídeo. Um grande abraço.